Senhor, tu és o meu pastor, que falta então eu terei? Nos campos cheios de verdor, das fontes beberei. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23. E a pergunta que eu fiz na pregação do último culto foi: quem pode falar o Senhor é meu pastor? Ou aliás, qual animal pode confessar o Senhor é meu pastor? Será que um leão pode confessar o Senhor é meu pastor? Bom, será que leões precisam de um pastor? O leão, ele se acha o rei, ele acha que manda em tudo. Será que cabritos, bodes podem confessar o Senhor é meu pastor? Pois bem, Jesus trata os cabritos como rebeldes. São aqueles que até vivem muitas vezes no rebanho, estão ali, mas eles não querem o pastor Jesus, são rebeldes. Eles até dizem assim, hoje dizem assim: eu não preciso do pastor Jesus, eu não preciso de igreja, eu me viro sozinho, eu posso orar em casa, posso ler a Bíblia em casa, eu não preciso nem do rebanho. Será que uma serpente pode falar o Senhor é meu pastor? Também não. A serpente confia nela mesma, confia na sua esperteza, na sua inteligência e até mesmo no seu veneno. Por isso, somente uma ovelha, uma legítima ovelha, pode confessar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E a ovelha que confessa isto na Bíblia é Davi. Davi, ele é um rei, ele é poderoso, ele é um poeta, ele é músico, é muito melhor do que eu, mas ele é uma ovelha frágil, uma ovelha suja de pecado. Lá no livro de Samuel, conta a história de Davi. Davi era rei, ele cometeu adultério com Batseba e matou o seu soldado Urias. E ele tentou deixar tudo isso meio escondido. Tudo que nós fazemos meio que escondido, meio que em segredo, aquilo que nós temos vergonha é porque é pecado, certamente. Davi foi assim, tentou resolver a situação. Mas aí Deus mandou o profeta Natã. Natã foi lá contar uma história de ovelhas para o rei. Havia dois homens, um homem rico e um homem pobre. O rico tinha muitas ovelhas, muitos animais. O pobre tinha apenas uma cordeirinha, uma ovelhinha. Veio visita na casa do rico e ele foi lá e tomou a única ovelha daquele homem pobre, do seu vizinho. E Davi se enfurece e diz assim: tão certo como vive o Senhor, esse homem deve ser morto. E Natã diz: esse homem é você. Davi, o rei Davi, é o homem da história. E o que é curioso também é que os reis daquele tempo eram vistos como pastores, um pastor que guia uma nação, né? Então Davi sabia que ele era pastor, mas ele é um mau pastor. Ele é um pastor que mata a ovelha, que se alimenta da ovelhinha, da cordeirinha. Ele é um mau pastor. Davi reconhece isso. E ele diz para o profeta Natã: pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. A boa notícia vem agora. Natã diz assim: também o Senhor te perdoou e por isso tu não morrerás. O Senhor perdoou Davi e ele não vai morrer. Alguém morre no lugar dele, você sabe bem a história da salvação. Quem morre no lugar da ovelha Davi é o pastor Jesus. Jesus daria a sua vida pelas ovelhas, por você, por mim e também pelo rei Davi.
Então Davi percebe que ele é amado por Deus, ele é perdoado por Deus, mesmo sendo uma ovelha suja, frágil e em pecado. E então certamente ele confessa: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, Ele é o meu pastor, é Ele quem me guia. E Davi diz isso diante de uma nação, de várias nações, aliás, que tem falsos deuses, assim como hoje. Enquanto um diz: o Senhor é meu pastor, o outro diz: o dinheiro é meu pastor, o trabalho é meu pastor, a política é meu pastor. Quem me guia são essas coisas. Mas Davi diz: o Senhor, o Deus, verdadeiro Deus, o verdadeiro Cristo também, Jesus é o meu pastor, nada me faltará. E isso é uma boa notícia para mim, para você. O nosso pastor é Cristo e Jesus nos conduz, nos alimenta, nos guia nesta vida. E aí nada vai faltar. Não vai faltar alegria na sua vida, na minha vida. Não vai faltar consolo, não vai faltar perdão tendo Jesus como seu pastor. Também não faltará a cruz, o sofrimento, que também precisamos em nossa caminhada de fé. Mas com Cristo nós vamos rumo aos pastos verdes, aos pastos de descanso, às águas tranquilas de descansos que estão nos céus, que também já recebemos no dia de nosso batismo. E que assim possamos seguir firmes no rebanho de Jesus, seguindo a sua doce voz, a voz que diz, né? Por isso também o Senhor te perdoou. É a voz que Davi ouviu, é a voz que Davi se inspirou para escrever este belo salmo, esta bela confissão de fé. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Bênçãos de Cristo para a sua vida.